Olá! Continuando a nossa oficina sobre declamação, nós vamos falar agora sobre a questão postural, a postura do declamador. O corpo é um instrumento de comunicação do declamador. Ele usa o corpo além da voz para transmitir mensagens. O que acontece quando o corpo e a voz se comunicam ao mesmo tempo? É uma mensagem mais completa. O corpo complementa a informação que está sendo passada pela voz. Um dos cuidados que nós temos que ter enquanto estamos fazendo uma apresentação de declamação é evitar que com o corpo nós passemos uma mensagem diferente daquela que está sendo transmitida oralmente. Isso é algo que acontece com alguma frequência, principalmente quando não há um bom estudo do vocabulário. Então, algumas vezes a pessoa tem dúvida com relação ao que ela está dizendo, e aí ela não consegue fazer essa união da mensagem falada, oral, com a mensagem transmitida através dos recursos do corpo. Então a gente tem aquela postura, que é a postura do corpo inteiro, que a gente chama de postura cênica. A postura cênica é justamente isso, a utilização do corpo como transmissor de mensagem. A postura cênica é a utilização dos recursos de braço, de postura de tórax, de postura de imposição de cabeça, por exemplo, de movimento na frente das pessoas que estão assistindo à apresentação, para que elas tenham um complemento da mensagem falada. O corpo vai complementando a frase. Eu gosto de dizer que é como se o texto fosse o elemento principal da obra, o texto falado, mas que a expressão corporal é como se estivesse oferecendo uma moldura para essa comunicação. E não teria condições, por exemplo, de nós termos um determinado quadro que passa uma imagem com uma moldura que não condiz com aquele quadro, com aquela imagem que está sendo passada. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. A questão postural, dentro das apresentações de declamação, elas são controversas, porque nos festivais de poesia, nos festivais de poemas inéditos, por exemplo, onde não existe uma rigidez de regulamento, de normas, para que o intérprete tenha uma postura fixa, nós vemos declamadores apresentarem usando recursos corporais muito ricos. Nós vimos, inclusive, em algumas apresentações onde se utiliza adereços cenográficos e coreográficos para que aquela apresentação tenha uma ilustração maior. Então nós vimos, por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, na Sesmaria da Poesia Gaúcha em Osório, que é um dos principais festivais de poemas inéditos do Rio Grande do Sul, onde um declamador se transfigurou, ele usou um figurino que auxiliou a apresentação do poema, para que ele conseguisse constituir uma mensagem. No Festival Esteio da Poesia Gaúcha, por exemplo, que é um outro festival de cunho nativista regional gaúcho, houve toda uma controvérsia pelo fato de um declamador se apresentar naquele ambiente usando terno e gravata. O que não teria problema nenhum, porque o texto, inclusive, do seu poema indicava que isso estava acontecendo, estava consonante a expressão e a postura e a configuração da mensagem corporal com o texto que estava sendo falado. Opa, tudo bem? Tô por aqui. Tá gostando do curso? Ah, que bom! Pois a gente fez com muito carinho e é um presente que a gente está deixando para vocês aqui na página do Aquecimento Cênico. É claro que a gente está aí 1 ano e meio parado, o projeto está parado porque a gente está se cuidando e a gente está cuidando de vocês também, ficando em casa e se protegendo e protegendo a nossa família. Então a gente vai deixar aqui embaixo um número de um Pix, que se vocês quiserem ou puderem contribuir espontaneamente, se não for fazer falta para vocês, vai ajudar a gente a continuar trabalhando, desenvolvendo projetos e pensando em coisas legais para trazer para vocês aqui na página do Aquecimento Cênico. Tá bom? Um abração e a gente se vê no próximo módulo, hein? Próximos dias aí já fiquem ligados que a gente vai apresentar um módulo novo do curso
e ele vai até o 10º módulo trazendo coisas legais para vocês, tá bom? Tchau, tchau! Nós temos nos concursos de declamação tradicionais uma exigência postural muito em função do uso do microfone. Como o declamador ele usa um microfone fixo nesses concursos, ele está preso a um pedestal, então ele acaba declamando normalmente de pé, de frente para comissão avaliadora e plateia, usando esse microfone que limita a sua movimentação no palco. Isso acabou virando um padrão, né? Não existe nenhuma regra, em nenhum lugar está determinado que o declamador tem que ficar de pé fixo no palco para fazer a sua interpretação do poema. Mas uma exigência de logística, né, se é que a gente pode dizer assim, que seria a posição do microfone no tablado, no palco, faz com que o declamador assuma essa postura de pé fixo, voltado para frente, sem as possibilidades de deslocamento que o texto e as próprias habilidades cênicas do intérprete poderiam usar. Então o declamador ele vai declamar nessa postura de pé, né, fixo com o microfone, a cabeça erguida, normalmente até mesmo por uma questão de sonorização, de vocalização, para que o ar saia com clareza. A gente vai falar disso no próximo módulo, quando a gente falar sobre fundamentos de voz, mas a postura é essa, né? Uma postura que, né, onde o declamador pode impor, né, uma posição de quem está dominando aquele ambiente que está frequentando naquele momento. Então essa é uma postura. Conforme o texto vai acontecendo, esse corpo pode ir se moldando ao texto. Então, né, eu posso assumir uma posição corporal mais humilde ou mais expansiva, eu posso usar esses movimentos que são limitados em função desse microfone, dessa situação que eu falei, para ilustrar, né, esse texto que está sendo dito. A gente tem que lembrar que o concurso de declamação ele funciona em função do texto. O texto poético é ele que delimita, que determina as coisas como elas estão acontecendo. O segundo elemento da questão postural, e esse é muito importante porque ele é controverso, ele gera muita dúvida e ele inclusive já foi chamado por outros nomes, é a questão gestual das mãos. A gente já teve uma época, e por incrível que pareça, isso aparecia inclusive nas planilhas de avaliação dos concursos de declamação, que chamava essa configuração gestual de mãos de mímica, o que é um erro. Porque a mímica é a utilização das mãos para substituir a palavra falada, não é nada a ver com Libras, né? Libras é uma linguagem, é um idioma, é outra coisa. Então a mímica é simplesmente a utilização das mãos e do corpo como um todo para substituir a palavra falada. Na declamação não, na declamação, a não ser que a declamação seja feita em Libras, tá? Na declamação oral, na declamação onde eu vocalizo o texto, as mãos elas ilustram aquilo que o texto está dizendo. O que a gente tem que evitar quando a gente está falando sobre constituição de expressividade com as mãos? Evitar o exagero e o óbvio. O exagero seria aquele movimento exagerado de mãos, onde o intérprete passa o poema inteiro movimentando as mãos. Isso faz com que aquele destaque que se daria àquela palavra, aquele momento especial do verso ou do estrofe, ele perca o brilho, justamente porque as mãos elas estão usando toda a frase, todo o verso para se comunicar. A gente acaba perdendo a oportunidade de usar essas mãos nesse momento de maior brilho, que a gente poderia ilustrar o poema usando as mãos, que é aquele movimento que fala que vai, ou que vem, ou que destaca algum elemento do poema. Outra coisa que eu tinha falado para vocês é a questão do óbvio. Também é uma armadilha perigosa de se cair no óbvio, né? Então a gente vê alguns intérpretes, principalmente o pessoal que está começando, falar, né? Os meus olhos, a minha boca, o meu nariz, a minha cabeça, o meu chapéu, né? Tira o chapéu, e aí o declamador pega e tira o chapéu. Esse óbvio, ele de certa maneira, ele subestima a inteligência da plateia, do público, do avaliador, de quem está ali assistindo a apresentação.
porque o óbvio ele está dito, e ele estando dito, ele está visto. Então a gente evita usar as constituições de mãos na hora de fazer a interpretação para dizer com elas o óbvio, aquilo que está tendo ditos. Uma lágrima corre dos meus olhos. Esse é um exagero, ele se junta a duas coisas, na verdade. O exagero e o óbvio, né? Todo mundo sabe o que é uma lágrima rolando dos olhos, que aqui é o olho e que aqui ela rola. Então a gente tem que tomar cuidados. Ah, Leandro, quer dizer que não pode nunca fazer um movimento desses? Quer dizer que eu vi uma vez o declamador fulano de tal, que ganhou o Enarte, que ganhou um festival importante, e ele fez isso. A regra, ela pode ser quebrada. Nada impede que tu quebre uma regra. Até porque não chega nem a ser uma regra, é uma recomendação de bom senso. Mas se tu encontra uma oportunidade de quebrar essa regra sem com que ela tire o brilho, sem que ela subestime as pessoas que estão assistindo a tua apresentação, não tem problema nenhum de quebrar esta regra. O que a gente tem que evitar é sempre o exagero, a repetição dessa quebra de regras, porque afinal de contas a gente acaba transformando a apresentação do poema, que é o mais importante, a transmissão da mensagem poética, que é o mais importante, num momento de exibição física. Não é essa a ideia. O objetivo do concurso de declamação, da apresentação de declamação, não é fazer uma demonstração física de que a pessoa sabe movimentar os braços em cada verso que ele está dizendo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que é? Não é mímica? Não, não é mímica. É gestual? É gestual. Para que serve? Para ilustrar o texto. Simplesmente para ilustrar o texto. Representar aquilo que eu acho que pode ser destacado. Aquilo que com a minha voz, por exemplo, não foi suficiente para dar o destaque merecido que eu acho justo e necessário para aquela expressividade, para aquele texto, para aquele momento do poema. Então as mãos elas têm essa função na hora de construir a interpretação. E por fim, nós temos a questão da expressão facial. A expressão facial ela é uma representação que normalmente, que naturalmente, ela deveria surgir com naturalidade. Nós nunca ensaiamos, digamos assim, a expressão facial. Se tu estás falando um texto triste e emocional, tu não precisa ensaiar uma cara triste se aquele momento do texto tu domina o conteúdo que está sendo dito, tu conhece o que está sendo falado e aquilo diz alguma coisa para ti. Então tu simplesmente vai transformar essa mensagem poética num sentimento, vai representar para ti aquele sentimento e vai expressar através do teu rosto aquilo que está sendo dito. Como se fosse numa conversa informal. Quando tu estás conversando com outras pessoas e contam uma piada, um xiste, alguma coisa engraçada, tu naturalmente o teu rosto vai se encaminhar nessa direção. Do sorriso, da malícia. Se tu vais contar uma coisa triste, uma perda, algum momento de dor, naturalmente a tua expressão do rosto ela vai se dirigir nesse sentido. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A expressão do rosto, ela simplesmente vai continuar aquilo que tu estás falando. E aí o interessante é ser o mais natural possível. Não decorar, não pensar assim, nesta parte do poema eu tenho que fazer uma cara triste, por exemplo. Fujam dessa armadilha. Essa armadilha vai trazer prejuízos para a tua interpretação e tu vai acabar, inclusive, podendo correr o risco de tomar um prejuízo no texto. Porque se tu estás usando o teu cérebro e despendendo energia para lembrar a expressão facial que tu tem que fazer, o teu cérebro vai deixar de lado ali um pouquinho a atenção que ele estava reservando para o texto. Então deixa o teu rosto falar. Quanto mais tu ensaiar e quanto mais tu conhecer o texto, mais naturalmente a expressão do rosto ela vai se configurando. E finalmente, para terminarmos esse módulo 7, tem algo que sempre me perguntam, que é a questão do choro, da emoção. Quando eu declamo esse poema eu choro. Esse poema eu me emociono e me embarga a voz e eu choro.
Bom, eu não vou ser aqui jamais a pessoa que vai dizer assim, não pode chorar. Seria um absurdo, né? O texto ele justamente fala sobre emoções e manipula emoções, então o chorar é algo às vezes natural. O que a gente tem que cuidar quando a gente está falando em concursos, em competições? Lembrem o que eu disse antes, a gente está comparando os intérpretes para fazer uma escolha daquele intérprete que conseguiu desenvolver melhor um trabalho de interpretação. Se um dos intérpretes, por exemplo, se emocionou e perdeu o controle da voz a ponto de se engasgar, ele vai acabar perdendo nessa carreira, né, com relação a outros que conseguirem dizer o poema inteiro e transmitir toda a mensagem de forma que fique compreensível. Então, assim, ó, claro que a gente pode se emocionar, a gente vai se emocionar, né? Eu me emociono muito quando declamo e às vezes com poemas que eu declamo há muito tempo, dependendo do ambiente, de como aquilo está me tocando, o cuidado que eu tenho que ter é não perder o controle da voz, principalmente da voz. Aquela voz chorosa, ela é um prejuízo de expressividade, porque ela vai impactar no teu domínio dos fundamentos de voz. Então, quando a gente fala em postura, em expressão facial, não entendam o chorar como uma necessidade, e se chorar for natural, a gente tem que respirar e tentar manter o controle da voz. E jamais ensaiem um choro. Tá? Para quem está avaliando um concurso de declamação, perceber que o intérprete está fabricando um choro para tornar a interpretação dele mais emocional, isso inclusive é feio, porque é aquilo que no teatro, por exemplo, a gente chama de canastrice, né? Então não ensaiem choro. Se o teu poema ele tem um elemento de emoção muito forte, deixe essa emoção fluir naturalmente ou transmita o texto com a maior naturalidade possível, e aí tente, através da tua naturalidade e da qualidade emocional do texto, impactar as pessoas que estão assistindo. Jamais forcem ou ensaiem um choro, porque isso realmente não vai dar certo, vai estragar a tua interpretação. Tá certo, gente? Bom, terminamos aqui então o nosso módulo 7. Estamos encaminhando a nossa oficina para a parte final. A gente se vê logo ali mais adiante no módulo 8. Até breve. Então, concluímos esse módulo. Em breve a gente traz um módulo novo. Não esquece de dar aquela contribuição espontânea aí no Pix, se tu puderes, né, se não for te fazer falta. Isso ajuda a gente a continuar trabalhando e pensando em projetos culturais bacanas para trazer para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.